Lembra de mim, doutor? Aquela menina de 16 anos que o senhor abusou de todas as formas, sem compaixão alguma durante o parto? Sussurrei bem pertinho do ouvido dele enquanto ajustava o tubo do respirador. Ele só podia mexer os olhos, que agora se arregalaram de pavor quando me reconheceu. Pois é. Agora sua vida depende das minhas mãos. Vi o monitor cardíaco disparar, os bips acelerando junto com o coração daquele monstro. Continuei arrumando os tubos, calmamente, como a enfermeira profissional que me tornei. Engraçado como a vida dá voltas, não é? O senhor, tão poderoso naquela sala de parto, agora não consegue nem coçar o próprio nariz. Dei uma risadinha seca enquanto checava o soro. Fique tranquilo. Não vou fazer nada que o senhor faria. Sou profissional demais para isso. Mas todo dia que eu entro nesse quarto para cuidar do senhor, nós dois sabemos quem eu sou e o que o senhor fez. Ajeitei o travesseiro dele bem devagar, me certificando que ele pudesse enxergar meu rosto. Queria que ele soubesse que aquela menina destruída de muitos anos atrás agora comandava cada minuto do ar que ele respirava. Me chamo Celina Novaes Peixoto, tenho 77 anos e nasci em Santarém, no Pará, onde vivo até hoje. Minhas mãos são pequenas, mas firmes. Mãos que já trouxeram muitas vidas ao mundo, diferente das dele, que só trouxeram dor. Os cabelos que antes eram negros como a noite amazônica, agora estão todos brancos, naturais mesmo. Nunca tive paciência para essas tinturas. Tenho essa cicatriz no antebraço esquerdo que conta uma história à parte. Ganhei numa briga feia quando trabalhava no hospital regional. Uma maluca tentou esfaquear uma colega minha com um caco de vidro e eu pulei na frente. 6 pontos levei, sem anestesia porque não tinha na época. Não me arrependo, não. Essa marca virou minha medalha de honra. Porque mãe de verdade, mesmo que não pude criar minha própria filha, protege os outros, não é mesmo? E você que está me ouvindo agora, me conta de qual cantinho desse Brasil você está assistindo essa história que guardei por mais de 60 anos. Deixa nos comentários seu nome e sua cidade. Fico curiosa para saber até onde minha voz de velha ribeirinha consegue chegar. Quem sabe até tem gente aí de Santarém que já cruzou comigo nas ruas sem saber o que eu vivi. Às vezes, a gente passa anos encontrando as mesmas pessoas sem nunca imaginar as histórias que elas carregam dentro do peito, né não? Santarém nos anos 60 era um mundo à parte, minha gente. Nada dessa modernidade de hoje. O porto vivia apinhado de barcos de todos os tamanhos, dos grandes navios que vinham de Belém e Manaus até as pequenas canoas dos ribeirinhos que traziam açaí, peixe, farinha. O encontro das águas do Tapajós com o Amazonas criava aquele espetáculo que só quem é de lá conhece. Um lado azul clarinho, outro cor de café. O calor era de rachar, com aquela umidade que grudava na pele feito melado. As casas, maioria de madeira, muitas em cima de palafitas para quando o rio subia na época das cheias. Luz elétrica era luxo, coisa de gente rica. O resto usava lamparina, candeeiro, o que desse para espantar a escuridão. Foi nesse cenário que ele chegou, doutor. Augusto Mendonça, em 1962. Lembro como se fosse ontem. Um carro preto reluzente estacionando na frente do que seria o novo hospital municipal. Desceu um homem alto, de terno claro, impecável, mesmo com o calor infernal, óculos dourados, cabelo bem penteado com brilhantina. Não era como os médicos mais velhos da cidade, aqueles prático que aprenderam o ofício com os antigos. Não, esse vinha com diploma de uma universidade do Sul, formação internacional, como ele gostava de dizer. Trouxe equipamentos que ninguém nunca tinha visto, falava difícil, com um sotaque diferente que impressionava o povo simples. Logo virou uma espécie de celebridade local. O homem que veio salvar Santarém, diziam. O prefeito fez até uma cerimônia de boas-vindas na Praça Central. Todo mundo achava que era bênção ter finalmente um médico de verdade. Minha mãe, que era parteira respeitada ali pelos lados do Tapajós, torceu o nariz logo de cara. Não gosto dos olhos dele, ela dizia. Não olha direito para a cara da gente.
Mas quem ia dar ouvidos para uma parteira quando tinha um doutor formado em São Paulo, com diploma na parede? Eu mesma, naquela época, achava que minha mãe estava só com ciúmes porque as grávidas agora preferiam o tal doutor. Ah, como me arrependo de não ter escutado ela. Os sinais estavam todos lá, para quem quisesse ver. Dona Matilde, enfermeira antiga do posto de saúde, cochichava com as outras quando ele não estava por perto. Esse doutor tem a mão muito demorada nos exames das mocinhas, ela dizia baixinho. Fica mandando as mães esperarem do lado de fora, diz que é procedimento moderno. Outra enfermeira, Dona Raimunda, pediu transferência depois de 3 meses trabalhando com ele. Quando perguntaram por quê, ela só disse que tinha suas razões e nunca mais tocou no assunto. E tinha aquele jeito dele de nunca olhar nos olhos das pacientes. Olhava para o corpo, para os papéis, para o chão, mas nunca nos olhos. Como se não quisesse que elas vissem o que se escondia nos dele. Minha primeira vez vendo ele de perto foi quando levei minha priminha de 12 anos, que tinha torcido o tornozelo brincando. Ele mal olhou para a menina, mas pediu que ela tirasse a roupa para examinar melhor. Eu achei estranho, mas quem era eu para questionar um doutor? Fiquei lá do lado, sem entender por que ele precisava passar a mão nas costas e na barriga dela para tratar um tornozelo torcido. Quando saímos, minha prima estava calada, diferente. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela só balançou a cabeça e disse: "Não gostei do jeito que ele me tocou, prima. Na hora não dei a importância que devia. Pensei que era coisa de criança, que não estava acostumada com médico. Se eu soubesse..." Naquele tempo, médico era quase como um deus nas cidadezinhas do interior. Ninguém questionava, ninguém duvidava. E ele sabia disso. Sabia muito bem e usava esse poder. As pessoas notavam coisas estranhas, mas engoliam a seco e fingiam que não viam. O que podiam fazer? Era o único médico formado num raio de centenas de quilômetros. Se reclamassem, para onde iriam quando precisassem? Esse tipo de medo, de dependência, cria um silêncio que grita por dentro, mas não consegue sair pela boca. E tinha também o jeito como ele escolhia as vítimas. Sempre meninas ou mulheres vulneráveis. As mais pobres, as que vinham de longe, as que não tinham marido ou pai por perto. Aquelas que, se falassem algo, ninguém daria ouvidos. Foi assim que eu entrei na mira dele. Uma menina de 16 anos, grávida, abandonada pelo namorado e pela família. Presa fácil. O lobo olhando a cordeirinha perdida e lambendo os beiços, só esperando a hora certa de atacar. Eu era uma menina inocente, mesmo já carregando um bebê na barriga. Cresci correndo pelas beiras dos igarapés, ajudando minha mãe a fazer partos, conhecendo cada planta medicinal que crescia na beirada do rio. A gente sempre foi pobre, mas nunca faltou o de comer. Meu pai era seringueiro, passava semanas na mata, voltava com o látex que vendia para os patrões. Não era homem de muitas palavras, mas tinha coração bom. Minha mãe, essa sim, falava pelos cotovelos. Conhecida em toda a região como parteira de mão cheia, tinha ajudado a trazer ao mundo metade dos moleques que corriam por Santarém. Quando fiquei grávida do Joaquim, filho do dono do armazém, o mundo desabou. Ele, 4 anos mais velho que eu, logo foi mandado pelos pais para estudar em Belém, longe de mim e da vergonha que eu representava. Meu pai, no começo, quis me bater com a cinta. Minha mãe não deixou. "Bater não vai tirar o que já está feito", ela disse. Mas mesmo assim, os dois me olhavam como se eu tivesse virado outra pessoa da noite pro dia. Uma desgraça. Uma filha perdida. Me mandaram embora de casa. "Já que quis ser mulher antes da hora, então vá ser", disse meu pai naquela noite que nunca vou esquecer, jogando minhas trouxas na porta. Foi Dona Nazaré, uma freguesa antiga da minha mãe, que me acolheu. Morava numa casinha humilde perto do porto, fazia lavagem de roupa para as famílias ricas. "Fica aqui até o bebê nascer, depois tu decide o que faz", ela disse. E assim fiquei, lavando roupa junto com ela, vendo minha barriga crescer, sozinha no mundo. O pai da criança, nunca mais tive notícia. A família dele mudou até o trajeto para não passar perto da casa de Dona Nazaré e me ver com a barriga crescendo.
Era como se eu tivesse virado um fantasma. Todo mundo sabia que eu existia, mas fingiam não me ver. Foram meses difíceis. Comia pouco, trabalhava muito. Não tinha enxoval, não tinha planos, não tinha esperança. O que seria de mim com uma criança nos braços? Como ia sustentar? Onde ia morar? Essas perguntas me tiravam o sono, enquanto o bebê chutava minha barriga como se dissesse: "Tô aqui, quer você queira ou não." Foi um dia, lavando roupa no rio, que senti as primeiras dores. Não era ainda a hora. Faltavam uns 2 meses pelo que minha mãe tinha calculado antes de me expulsar de casa. Mas o corpo da gente às vezes decide as coisas por conta própria. A dor veio forte, me dobrou no meio. Dona Nazaré, que estava do meu lado, ficou branca que nem papel. "É o bebê, minha filha. Vamos pro hospital, isso não tá certo." O caminho até o hospital nunca pareceu tão longo. Cada passo era uma facada na barriga. Chegamos lá já no fim da tarde, eu quase me arrastando, apoiada em Dona Nazaré. Na recepção, uma enfermeira olhou para minha cara de menina, para minha barriga, e fez aquela expressão de julgamento que eu já conhecia bem. Mesmo assim, me levou para dentro. "O doutor já vem", ela disse, me deixando sozinha numa sala fria. E foi assim que eu encontrei ele pela segunda vez, Dr. Augusto Mendonça. Mas agora não era mais a priminha com o tornozelo torcido que ele ia examinar. Era eu, sozinha, frágil, desesperada de dor, perfeita para o que ele tinha em mente. Quando ele entrou na sala, senti um arrepio que não tinha nada a ver com as dores do parto. Os olhos dele passaram pelo meu corpo, pararam 1 segundo a mais nos meus seios inchados por causa da gravidez e só então chegaram no meu rosto, mas sem realmente me olhar. "Mais uma criança tendo criança", ele comentou com a enfermeira, como se eu não estivesse ali. "Não tem pai?" perguntou, já sabendo a resposta. Quando balancei a cabeça, vi um brilho nos olhos dele. Um brilho que só fui entender muito depois, quando já era tarde. "Deixe-nos a sós", ele disse para a enfermeira. "Esse caso exige cuidados especiais." Quando a porta fechou atrás da enfermeira, deixando nós 2 sozinhos naquela sala, eu soube no fundo da minha alma que algo terrível ia acontecer. Mas o que eu podia fazer? Para onde podia ir? Quem ia acreditar numa menina grávida, sem família, contra a palavra de um médico respeitado? Nesse momento, a cordeirinha já estava encurralada, e o lobo mostrou os dentes. Mas espera lá. Antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida. Senão Senum vai entender como uma menina cheia de sonhos acabou naquela sala de parto à mercê de um monstro de jaleco branco. A maldade que sofri nasceu do nada. Ela cresceu devagar, alimentada pelo silêncio de uma cidade que preferia não ver o que acontecia nas sombras do progresso que tanto se orgulhava. Nasci em 1947, numa casinha simples à beira do Tapajós. Meu pai, Sebastião Novaes, era seringueiro como muitos homens daquela época. Passava semanas embrenhado na mata, sangrando seringueiras, juntando o látex que depois vendia para os regatões que subiam e desciam o rio. Homem de poucas palavras, mãos calejadas e olhar distante, o olhar de quem viu muita coisa nas entranhas da floresta que o povo da cidade nem imagina. Quando chegava em casa, sempre trazia um pedaço de rapadura ou um novelo de linha colorida que escondia no bolso da camisa surrada. Minha mãe, Raimunda Peixoto, era o oposto. Falava pelos cotovelos, ria alto, cantarolava enquanto trabalhava. Parteira de mão cheia, respeitada em toda a região do Baixo Amazonas. As mulheres vinham de longe para ter seus filhos pelas mãos dela. Dona Mundinha nunca perdeu um bebê, diziam. Ela conhecia o corpo feminino melhor que qualquer doutor de diploma na parede. Sabia virar uma criança que estava em posição errada só com as mãos. Sabia qual chá dava para acalmar as dores, qual reza ajudava a dilatar mais rápido. Nossa casa vivia cheia de gente. Mulheres barrigudas esperando a hora, outras com bebês recém-nascidos, ainda aprendendo a amamentar. Comadres que vinham trazer um peixe fresco ou uma fruta da estação para agradecer pelos partos bem-sucedidos.
Era uma casa onde a vida começava todo dia, onde o choro dos bebês se misturava com o canto dos pássaros e o barulho do rio. Foi com minha avó Iracema que aprendi o poder das plantas. Ela era Munduruku, povo indígena que habita as margens do Tapajós há séculos. Não morava com a gente. Tinha uma maloca pequena mais adentro da mata, onde plantava suas ervas e recebia quem precisava de cura. Como neta mais velha, eu era a escolhida para herdar o conhecimento. Passava dias com ela, aprendendo a reconhecer cada folha, cada raiz, cada casca. Essa aqui é para febre. Vovó Iracema mostrava uma folha estreita e comprida. Essa outra é para dor de barriga. Essa com cheiro forte é para espantar espírito ruim. E essa? Ela abaixava a voz quando mostrava certas plantas. Essa é para quando a mulher não quer mais filho. Mas cuidado, que pode ser perigosa se usar demais. Absorvia cada ensinamento como terra seca recebe a chuva. Ela dizia que eu tinha mãos que curam, igual minha mãe. Quando eu tinha 9 anos, acompanhei minha primeira mulher em trabalho de parto. Não era para ser assim, eu só estava lá porque minha mãe não teve tempo de me mandar para casa de alguma vizinha. A mulher chegou de repente, quase parindo na porta. Era uma cabocla jovem, assustada, no primeiro filho. Mamãe pediu que eu segurasse a mão dela enquanto ela fazia o parto. Conversa com ela, distrai ela da dor, orientou. E foi o que fiz. Contei história, cantei música que sabia, deixei ela apertar minha mão até doer quando as contrações vinham. Quando o bebê nasceu e deu o primeiro choro, vi nos olhos daquela mãe uma alegria tão pura, tão grande, que decidi ali mesmo o que queria ser na vida. A nossa casa não tinha luxo nenhum. O chão era de terra batida, as paredes de paxiúba, o teto de palha. Nos dias de chuva forte, que são muitos na Amazônia, entrava água por todo lado. A gente tinha que colocar baldes e panelas para aparar as goteiras. De noite, acendíamos lamparina de querosene ou candeeiro. Luz elétrica era coisa que só tinha no centro da cidade, e mesmo assim, só até às 10 da noite, quando o gerador desligava. Dormíamos em rede, comíamos em cuia, lavávamos roupa no rio. Era vida simples, mas não passávamos necessidade. Comida sempre tinha, peixe fresco do rio, farinha d'água que minha mãe mesma fazia, fruta que a gente colhia. Na escola, não passei da 3ª série. Não porque não gostava de estudar, pelo contrário. A professorinha dizia que eu era a aluna mais esperta da classe. Problema é que a escola ficava longe, do outro lado do rio, e com as enchentes ficava difícil ir todo dia. Além disso, minha mãe precisava de mim para ajudar nos partos que aumentavam cada vez mais. Ler e escrever tu já sabe, minha filha. Agora precisa aprender o que nenhum livro ensina, ela dizia quando eu reclamava de não poder ir para a aula. Mas meu sonho de estudar não morreu ali. Todo mês chegava em Santarém um regatão, barco que vendia de tudo um pouco, navegando pelos rios da Amazônia. O seu Mário, dono do barco, era amigo do meu pai. Trazia mercadoria de Belém, de Manaus, às vezes até de mais longe. Quando soube do meu interesse por medicina, começou a trazer livros velhos que comprava nos sebos da capital. Olha o que consegui dessa vez, Celina, ele dizia todo orgulhoso, tirando da sacola algum livro surrado de anatomia ou manual de primeiros socorros. Aqueles livros viraram meu tesouro. Estudava escondido, à luz da lamparina, quando todos já tinham dormido. Os desenhos coloridos mostrando o corpo humano por dentro me fascinavam. Como podia haver tanta coisa dentro de nós que não dava para ver? Decorei o nome de cada osso, cada músculo, cada órgão. Sonhava em um dia usar esse conhecimento em um hospital de verdade, com instrumentos modernos, medicamentos, tudo o que minha mãe e minha avó não tinham acesso. E foi também nesse regatão que conheci uma revista falando do novo hospital que iam construir em Santarém. Uma coisa grande, moderna, com médicos trazidos da capital. Recortei a foto da revista e colei na parede perto da minha rede. Toda noite, antes de dormir,
Olhava para ela e imaginava como seria trabalhar lá. Um dia, pensava, vou ter uniforme branco e vou ajudar gente como minha mãe, mas com remédio de verdade, com aparelho que nem sei o nome. Aos 15 anos, minha vida mudou quando conheci Joaquim. Ele tinha 19, era filho do seu Antônio, dono do maior armazém de Santarém. Família de posses, dessas que mandavam os filhos estudar em Belém ou até no Rio de Janeiro. O pai dele era português, a mãe de família tradicional da região, gente que não se misturava com ribeirinhos como nós. Joaquim estava passando férias em Santarém quando me viu lavando roupa no rio. Parou, ficou olhando. No dia seguinte, voltou. No outro também, até que criou coragem e veio falar comigo. Não era como os outros rapazes da região. Falava diferente, se vestia diferente, tinha lido livros que eu nem sabia que existiam. Me contava sobre a capital, sobre cinema, sobre música que tocava no rádio. Trazia sempre um presente pequeno, uma fita para o cabelo, um pedaço de chocolate, um sabonete perfumado. Coisas simples, mas que para mim eram luxo. E eu, boba, me encantei. Como não ia me encantar? Era a atenção que nunca tinha recebido de ninguém. Nossos encontros tinham que ser escondidos. Se o pai dele soubesse que estava de conversa com uma caboclinha do Rio, como eles chamavam a gente, ia ter problema grande. Meus pais também não iam gostar. Minha mãe vivia dizendo que branco rico só quer se aproveitar das moças da nossa gente. Mas naquela idade, aviso de pai e mãe entra por um ouvido e sai pelo outro. Combinávamos de nos encontrar num lugar mais afastado da beira do rio, onde tinha umas mangueiras grandes que davam sombra boa. Ele levava um livro, lia poesia para mim, me ensinava palavras que eu não conhecia. Uma tarde, depois de semanas desses encontros inocentes, o tempo fechou de repente, como acontece na Amazônia. Céu escureceu, chuva despencou com força. Corremos para uma palhoça abandonada que tinha por perto, dessas que os pescadores usam para guardar rede. Ficamos ali, apertados, esperando a tempestade passar. O barulho da chuva no telhado de palha, o cheiro de terra molhada, o corpo dele perto do meu. Foi inevitável. Aconteceu o que acontece quando dois jovens ficam sozinhos, com o sangue quente e o juízo fraco. Depois desse dia, nossos encontros mudaram. Já não era só conversa e leitura. Havia beijos, toques, promessas sussurradas no ouvido. Quando eu terminar os estudos, venho te buscar, ele dizia. Vamos morar em Belém, você vai estudar enfermagem como sempre quis. E eu acreditava, porque queria acreditar. Porque era bom sonhar com uma vida diferente, longe dali onde eu poderia ser mais do que a filha da parteira. Naquela época, não sabíamos nada sobre como evitar filho. Ou melhor, eu até sabia de algumas ervas que minha avó tinha ensinado, mas achava que isso era coisa para mulher casada, não para moça como eu. Além disso, no calor do momento, quem pensa nessas coisas? Achava que nada ia acontecer comigo, que era coisa que só acontecia com as outras. Como estava enganada. Quando a menstruação atrasou, não dei muita importância. É normal, pensei. Às vezes atrasa mesmo. Quando passou um mês, comecei a me preocupar. Quando chegou no segundo mês e meus peitos começaram a doer, a barriga a inchar um pouquinho, não tinha mais como negar. Estava grávida, aos 16 anos, solteira, sem futuro. Contei pro Joaquim num dos nossos encontros. Achei que ele ia ficar feliz, que ia cumprir as promessas que tinha feito. Lê do engano. O rosto dele mudou na hora. Ficou pálido, depois vermelho, depois branco de novo. Disse que tinha que pensar, que precisava de tempo. No encontro seguinte, veio com o discurso pronto. Meu pai vai me mandar para Belém mais cedo, vou terminar os estudos lá. Quando me formar, venho buscar você e o bebê. 2 semanas depois, soube que Joaquim tinha ido embora. Não para estudar, como disse, mas porque os pais descobriram sobre nós e a gravidez. Mandaram ele para casa de um tio no Rio de Janeiro, bem longe de mim e da vergonha que eu representava. Deixou uma carta que a empregada da casa dele me entregou escondido. Perdão, dizia só.
Uma palavra, um pedaço de papel, e achava que estava tudo resolvido. Não tive escolha a não ser contar para os meus pais. Minha mãe, que já desconfiava pelas mudanças no meu corpo, só balançou a cabeça. Eu avisei, foi o que disse. Meu pai reagiu como muitos homens daquela época reagiriam. Primeiro quis saber quem era o safado que tinha desgraçado a filha dele. Quando soube que era o filho do seu Antônio, deu risada seca. Achou que ia virar madame, foi? Que ele ia casar com uma ribeirinha como você? Essas famílias não se misturam com gente da nossa laia. No outro dia, ele chegou em casa com a cinta na mão. Ia me bater, como fazia quando eu era pequena, e desobedecia. Minha mãe entrou na frente. Bater não vai tirar o que já está feito, ela disse num tom que não admitia discussão. O que está feito, está feito. Mas mesmo sem bater, os olhares deles me açoitavam por dentro. Era como se eu tivesse deixado de ser filha, como se tivesse me transformado em algo sujo, em vergonha ambulante. Meu pai não aguentou. Uma semana depois, me chamou no canto da casa. Não dá mais, Celina. A comadre Joana viu sua barriga no rio hoje e já tá falando para todo mundo. O pessoal da igreja já tá olhando torto para sua mãe. Não posso mais ter você aqui. Jogou uma trouxa com minhas poucas roupas na minha direção. Já que quis ser mulher antes da hora, então vá ser. Passei aquela noite chorando debaixo de uma mangueira perto do porto. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Pensei em procurar minha avó Iracema, mas ela morava longe e eu não sabia se aguentaria a caminhada na condição em que estava. Foi quando Dona Nazaré me encontrou. Era a freguesa antiga da minha mãe, minha madrinha de batismo. Tinha vindo buscar água no rio e me viu ali, encolhida, tremendo de frio e de medo. "O que houve, Celina?" perguntou-se, abaixando para ficar na minha altura. Contei tudo, entre soluços. Ela ouviu em silêncio, o rosto marcado pelos anos endurecendo de raiva. "Venha comigo", disse finalmente, me ajudando a levantar. "Tem lugar lá em casa. Não é grande coisa, mas é melhor que ficar na rua." Dona Nazaré morava numa casinha humilde perto do porto, de onde dava para ver os barcos chegando e saindo. Era lavadeira. Passava o dia esfregando roupa das famílias ricas no tanque do quintal, estendendo lençóis brancos que balançavam no vento como velas de navio. "Fica aqui até o bebê nascer", disse, enquanto me mostrava um canto da sala onde tinha colocado um colchão fino no chão. "Depois tu decide o que faz." E assim fiquei, lavando roupa junto com ela, vendo minha barriga crescer dia após dia. Ganhava algumas moedas quando as senhoras que traziam roupa davam gorjeta, mas era pouco, muito pouco. Comia o que podia, dormia mal, trabalhava muito. Meus sonhos de estudar enfermagem, de trabalhar num hospital, pareciam agora uma fantasia infantil, tão distante quanto as estrelas que eu olhava à noite pela janela. As pessoas na cidade me tratavam como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Mães puxavam as filhas para o lado quando eu passava, como se a gravidez fora do casamento pudesse pegar só de olhar. A família do Joaquim mudou até o trajeto para não passar perto da casa de Dona Nazaré e me ver com a barriga crescendo. Era como se eu tivesse virado um fantasma. Todo mundo sabia que eu existia, mas fingiam não me ver. Vocês não imaginam como é importante para uma velha como eu poder compartilhar essas histórias. Esse peso que carreguei por tanto tempo agora vira um pouco mais leve cada vez que alguém escuta, cada vez que sinto que não tô mais sozinha com essas lembranças. Se você ainda não se inscreveu no canal Vovós do Brasil, é só clicar no botão bem ali embaixo, está vendo? Aquele botão vermelho que diz inscreva-se. É completamente gratuito e é assim que conseguimos continuar trazendo histórias reais de vovós brasileiras que passaram pelas maiores provações e sobreviveram para contar. Tem muita história que precisa ser ouvida, muita voz que ficou calada por tempo demais. Os meses foram passando, a barriga crescendo e as perguntas só aumentando na minha cabeça. O que seria de mim com uma criança nos braços? Como ia sustentar? Onde ia morar? E o pior, como ia dar um futuro melhor para esse bebê que não pediu para vir ao mundo, mas estava vindo mesmo assim?
Essas perguntas tiravam meu sono, enquanto o bebê se mexia dentro de mim, como se também quisesse respostas que eu não tinha para dar. Um dia, lá pelo 7º mês, eu estava lavando roupa no rio como sempre fazia. Era uma manhã quente de outubro, o sol já castigando desde cedo. Me abaixei para enxaguar um lençol quando senti uma dor que me rasgou por dentro, tão forte que deixei o lençol ir embora na correnteza. Me dobrei no meio, segurando a barriga, sentindo um líquido morno escorrer pelas pernas. Dona Nazaré, que estava do meu lado, ficou branca que nem papel. "É o bebê, minha filha. Vamos pro hospital. Isso não tá certo." O caminho até o hospital nunca pareceu tão longo. Cada passo era uma facada na barriga. Algumas mulheres na rua viravam o rosto, outras cochichavam. Um pescador que conhecia meu pai teve a decência de parar e nos dar carona em sua carroça. Cheguei no hospital municipal, já quase desmaiando de dor, apoiada em Dona Nazaré, o vestido molhado colando nas pernas. Foi ali, naquele momento de extrema fragilidade, sem família, sem dinheiro, sem ninguém para me defender, que entrei por aquelas portas que um dia sonhei atravessar como enfermeira. Mas não como tinha sonhado. Entrei como mais uma menina perdida que o destino jogava nas mãos daquele homem. E ele, Dr. Augusto Mendonça, já esperava, como um predador que sente o cheiro do sangue de longe e se prepara para o ataque. Quando entrei naquela sala de exames, Dr. Augusto estava lá, lavando as mãos com aquele sabonete cheiroso que só médico usa. Mal olhou para mim quando entrei gemendo de dor, apoiada na enfermeira. Só disse com aquela voz macia, quase entediada: "Mais uma criança tendo criança." Fiquei ali, deitada na maca dura, a camisola do hospital grudando no corpo suado, encolhida pelas contrações que vinham uma atrás da outra, sem dar tempo para respirar. Ele folheou uma prancheta, fazendo anotações, nem perguntou meu nome. "Idade?" perguntou seco. 16, respondi entre dentes, mordendo os lábios para não gritar com a dor. Olhou para a enfermeira como se eu não tivesse falado nada. "Mais uma que não soube se cuidar", comentou. "Onde está o pai da criança?" perguntou, já sabendo a resposta. Quando balancei a cabeça, senti os olhos dele mudarem. Foi como se uma sombra passasse por ali, um brilho que não tinha antes. Conheci esse olhar muitas vezes depois, o olhar do predador que encontra uma presa indefesa. "Pode deixar que eu cuido dela agora", ele falou para a enfermeira Rosa, uma senhora mais velha que tinha me ajudado a subir na maca. "Esse caso exige cuidados especiais." Ela hesitou por um segundo. Olhou para mim, depois para ele. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas fechou de novo. Assentiu com a cabeça e saiu, fechando a porta atrás dela. O som daquela porta batendo foi como uma sentença. Ali começou meu pesadelo. Assim que ficamos sozinhos, ele mudou. Não era mais o médico distante. Agora seus olhos não saíam do meu corpo. "Vamos ver como está esse bebê", disse, mas não pegou o estetoscópio. Em vez disso, suas mãos foram direto para minha barriga, subindo depois para o meu peito, tocando onde não precisava tocar. "Para um exame completo, preciso que você relaxe", ele falou, tirando uma seringa de uma gaveta. "Isso vai ajudar com a dor." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele enfiou a agulha no meu braço. O líquido queimou entrando na veia. Fiquei tonta quase na hora. A sala começou a girar, as cores a se misturar. Meu corpo ficou pesado, tão pesado que não conseguia levantar nenhum dedo. Mas o pior, meu Deus, o pior, é que não desmaiei. Fiquei acordada, consciente, só que completamente paralisada. Via tudo, ouvia tudo, sentia tudo, mas não conseguia mexer um músculo, não podia gritar, não podia me defender. Foi aí que ele mostrou quem realmente era. Cobriu a janelinha da porta com um pano e voltou para mim com um sorriso que nunca vou esquecer. "Vamos ter um tempinho só nosso", ele disse, baixando o tom de voz, como se estivesse falando com uma namorada e não com uma paciente em trabalho de parto. "Você é tão bonita, diferente dessas cabocinhas comuns. Devia ter mais cuidado, menina.
Olha onde foi parar. Enquanto falava, ia tirando as luvas, depois o jaleco branco. Colocou de lado os instrumentos médicos, como se não fossem mais necessários. Não vou contar em detalhes tudo o que ele fez comigo naquela sala. Há coisas que uma mulher carrega sozinha, que mesmo 60 anos depois ainda queimam na memória como brasa viva. Mas posso dizer que ele usou meu corpo como quis, aproveitando que eu estava imobilizada pela droga, indefesa, sem poder reagir enquanto ele me violava da pior forma possível. Ninguém vai acreditar em você, ele sussurrou no meu ouvido enquanto abusava de mim. Quem vai dar ouvidos para uma caboclinha grávida sem marido? Sou o único médico formado dessa cidade. Minha palavra contra a sua. Quem você acha que vence? E continuava, falando sobre meu corpo como se fosse um pedaço de carne no açougue. Tão novinha, tão firme ainda. As outras já vêm usadas, mas você... Ele dizia essas barbaridades, enquanto eu, presa dentro do meu próprio corpo, só conseguia chorar por dentro, porque nem lágrimas físicas conseguia derramar. O pior de tudo é que o trabalho de parto não parou. No meio daquele horror, as contrações continuavam, meu corpo querendo expulsar o bebê enquanto aquele monstro se aproveitava da situação. A dor física se misturava com a dor da humilhação, do nojo, do desespero. Em algum momento, senti o bebê forçando passagem. Mesmo drogada, meu corpo respondeu ao chamado da natureza. Foi só aí que ele parou, vestiu o jaleco de volta, colocou as luvas, voltou a ser o doutor. Como se tivesse apertado um botão, mudou da noite para o dia. Vamos trazer essa criança ao mundo, ele disse no tom profissional. Nessa hora, bateram na porta. Ele tirou o pano da janelinha, ajeitou o cabelo e mandou entrar. Era a enfermeira Rosa de novo, preocupada com a demora. Está tudo bem aqui? Ela perguntou, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar na hora. A paciente teve algumas complicações. Ele respondeu rápido. Precisei sedar. O bebê está vindo agora. Preciso da sua ajuda. Ela veio para o meu lado. Pegou minha mão mole. Acho que percebeu algo errado pelo meu olhar. Os olhos eram a única parte que eu ainda tinha algum controle. Mas não disse nada. Só apertou minha mão de leve, como se quisesse dizer, estou aqui agora. O resto do parto foi um borrão. A droga finalmente começou a me deixar inconsciente, entrando e saindo da realidade. Lembro de dor, muita dor, da enfermeira Rosa limpando meu rosto, do choro fraco de um bebê ao longe e depois, escuridão completa. Acordei não sei quanto tempo depois. Podia ser horas, podia ser um dia inteiro. Estava numa cama diferente, numa enfermaria com outras mulheres. O corpo inteiro doía, mas não era só a dor normal do pós-parto, que minha mãe já tinha me explicado como seria. Era uma dor diferente, em lugares que não deviam doer tanto assim. Quando tentei me mexer na cama, gemi alto com a ardência entre as pernas. Foi quando a enfermeira Rosa apareceu do meu lado. Calma, menina. Fica quietinha. Você perdeu muito sangue. Ela ajeitou os lençóis, verificou o soro no meu braço. Mesmo com a mente ainda embaçada pela droga, percebi que ela evitava olhar nos meus olhos. Meu bebê, consegui murmurar, a boca seca como palha. Onde está meu bebê? Ela hesitou, olhou para os lados como se verificasse se alguém estava ouvindo. Sua filha nasceu prematura. Está na incubadora. Filha. Era uma menina. Senti um aperto no peito, uma mistura de alegria e desespero. Tinha uma filha agora, uma filhinha que nem tinha visto ainda. Quero ver ela, pedi, tentando sentar na cama. A dor me fez cair de volta no colchão. Agora não pode, Rosa disse, me ajeitando de novo. Mais tarde, talvez. Ela molhou um pano na bacia e começou a limpar meu rosto. Foi quando notei os hematomas nos meus braços, marcas roxas de dedos que não faziam sentido nenhum num parto normal. Quando ela ergueu o lençol para trocar o forro sob mim, vi mais marcas nas minhas coxas. E havia sangue, muito sangue, mais do que devia ter.
Rosa deve ter visto meu olhar horrorizado, porque rapidamente baixou o lençol de volta. Precisamos limpar você, ela disse num tom baixo, quase um sussurro. O doutor disse que houve complicações. A palavra complicações saiu da boca dela como se fosse veneno. Seus olhos finalmente encontraram os meus e havia ali uma coisa que reconheci na hora: pena. Pena e um pedido silencioso de desculpas. Enquanto ela me lavava com cuidado, passando o pano morno pelas partes machucadas, algo dentro de mim se quebrou de vez. As memórias da sala de parto, fragmentadas pela droga, começaram a voltar. O que ele tinha feito, o que tinha dito, como tinha me usado quando eu não podia reagir. As lágrimas vieram, silenciosas a princípio, depois em soluços que sacudiam meu corpo todo. Ele me... Tentei dizer, mas as palavras não saíam direito. Rosa apenas apertou minha mão, olhou em volta mais uma vez e disse bem baixinho: Eu sei, menina. Eu sei, mas por favor, não fala nada, ele é poderoso demais. E continuou me limpando, tirando o sangue que não devia estar ali, apagando as provas do que tinha acontecido naquela sala. Passei 3 dias naquela cama, entre pesadelos e momentos de consciência. A cada vez que acordava, perguntava pela minha filha. As respostas eram sempre evasivas. Está na incubadora. Está recebendo cuidados especiais. Ainda não pode vê-la. No 3º dia, consegui me levantar com dificuldade e ir até o banheiro sozinha. No espelho, mal reconheci a pessoa que me encarava. Olhos fundos, rosto inchado de tanto chorar, manchas roxas no pescoço que as outras pacientes fingiam não ver. Quando voltei para a cama, tomei uma decisão. Precisava contar o que tinha acontecido. Mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que fosse inútil, não podia guardar aquilo só para mim. Chamei a enfermeira-chefe, Dona Matilde, uma senhora severa que comandava a enfermaria com mão de ferro. Ela veio, impaciente, perguntando o que eu queria. O doutor Augusto, comecei, a voz trêmula. Ele me fez coisas que um médico não deveria fazer. Ele me deu uma injeção que me deixou paralisada, mas acordada, e depois ele... As palavras tropeçavam, a vergonha queimando meu rosto. Mas continuei, despejando tudo, cada detalhe que conseguia lembrar através do nevoeiro da droga. Dona Matilde ouviu tudo com a cara fechada. Quando terminei, esperando algum sinal de compaixão, de indignação, de qualquer coisa, ela apenas ajeitou o crachá no uniforme. Menina, ela disse num tom gelado, não sei que história é essa que você inventou, mas o Dr. Augusto é o melhor médico que essa cidade já teve. Ele salvou sua vida e a do seu bebê. É assim que agradece? Inventando calúnias? Ela se inclinou, o dedo apontado para o meu rosto. Isso é coisa de menina histérica. Ou pior, de menina que quer atenção ou dinheiro. Não vou tolerar esse tipo de comportamento no meu hospital. Fiquei sem palavras, o choque pior que um tapa na cara. Ela continuou. Já vi outras como você. Engravidam sem responsabilidade e depois querem culpar os outros pelos próprios erros. Se ouvir mais uma palavra sobre isso, faço um relatório por perturbação e difamação, entendeu? Saiu pisando duro, as costas retas como uma tábua, me deixando ali com o gosto amargo da primeira rejeição. Mas não desisti. No dia seguinte, quando a auxiliar de enfermagem veio trocar meus lençóis, perguntei se podia falar com o diretor do hospital. É importante, insisti. Ela deu de ombros e disse que ia ver o que podia fazer. Horas depois, um homem de meia-idade, óculos na ponta do nariz, entrou na enfermaria. Se apresentou como Dr. Paulo, diretor administrativo. Pediu que todos saíssem para que pudéssemos conversar em privado. Repeti minha história, tremendo o tempo todo, as palavras às vezes engasgando na garganta. Ele ouviu em silêncio, anotando algumas coisas num bloquinho. Quando terminei, respirando fundo para conter as lágrimas, ele tirou os óculos e esfregou os olhos, como se estivesse muito cansado. Olha, Celina,
Ele disse meu nome como se fosse um adulto falando com uma criança teimosa. O Dr. Augusto é meu amigo pessoal. Estudamos juntos em São Paulo. Conheço o caráter dele. O que você está descrevendo é simplesmente impossível. Balançou a cabeça, guardando o bloquinho no bolso do jaleco. Você é jovem, teve um parto difícil, complicado, talvez esteja confundindo as coisas. A anestesia pode causar alucinações, sabia? Não foi alucinação, insisti, a raiva começando a substituir o medo. Olha os hematomas, olha como estou machucada. Isso não é normal num parto, o senhor sabe disso. Ele suspirou, como se eu fosse um caso perdido. Celina, você entrou aqui em trabalho de parto prematuro, sangrando, com pré-eclâmpsia. É natural que tenha hematomas dos procedimentos de emergência. Dr. Augusto salvou sua vida. Levantou-se, encerrando a conversa. Meu conselho? Agradeça por estar viva e por sua filha estar recebendo os melhores cuidados. E pare com essas acusações antes que alguém decida tomar medidas legais. Naquela noite, depois que as luzes foram apagadas e as outras pacientes dormiam, chorei em silêncio até não ter mais lágrimas. Ninguém acreditava em mim. Ninguém queria ouvir. Era como se eu fosse invisível, como se minha dor não importasse. Na escuridão da enfermaria, entendi pela primeira vez o poder que homens como o Dr. Augusto tinham. Não era só o poder médico, era o poder de silenciar, de fazer a verdade desaparecer. No quinto dia, uma mulher que nunca tinha visto antes entrou na enfermaria. Vestia roupa comum, não uniforme, e carregava uma pasta cheia de papéis. Se apresentou como Vera, assistente social do hospital. Sentou na beirada da minha cama e começou a falar num tom que misturava falsa simpatia com autoridade. Celina, preciso conversar sobre a sua filha. Ela começou, abrindo a pasta. Ela nasceu muito prematura, com apenas 7 meses. Vai precisar de cuidados especiais por um bom tempo. Incubadora, medicamentos, acompanhamento constante. Ela me olhou por cima dos óculos. Você tem condições de oferecer isso a ela? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que não tinha condições. Era uma menina de 16 anos, sem casa, sem dinheiro, sem família. Mas era minha filha. Minha. Vou dar um jeito, respondi, a voz mais firme do que me sentia por dentro. Posso trabalhar, pedir ajuda. Ela balançou a cabeça, um sorriso condescendente nos lábios. Celina, vamos ser realistas. Meninas como você não têm condições de criar filhos, não têm estrutura, não têm maturidade. A criança precisa de uma família de verdade, com pai, mãe, casa, comida na mesa. Tirou alguns papéis da pasta. Por isso estamos sugerindo que você assine estes documentos de adoção. Adoção? Repeti, a palavra soando estranha na minha boca. Dar minha filha para outra pessoa? O coração apertou só de pensar. Era a única coisa que me restava. A única pessoa no mundo que era realmente minha, sangue do meu sangue. Não, falei, balançando a cabeça com força. Não vou dar minha filha. O sorriso de Vera desapareceu. Não é bem uma escolha, Celina. É o melhor para a criança. Já temos uma família excelente interessada. Pessoas de posses que podem dar tudo o que você nunca poderá dar. Colocou os papéis na minha frente. Só precisamos da sua assinatura. E se eu não assinar? Perguntei, um fio de desafio na voz. Ela fechou a pasta com um estalo. Bem, nesse caso, teríamos que informar ao juizado que você demonstra comportamento instável, histérico, que pode representar perigo para si mesma e para a criança. O tom agora era abertamente ameaçador. Considerando os relatórios médicos sobre seu estado emocional depois do parto, não seria difícil conseguir uma ordem de internação psiquiátrica. E aí, a adoção aconteceria de qualquer forma, mas você passaria alguns meses numa instituição nada agradável. Sorriu de novo, aquele sorriso falso. É isso que você quer? O medo gelou meu sangue. Internação psiquiátrica. Naquela época, nos anos 60, esses lugares eram verdadeiros calabouços onde pessoas entravam e nunca mais saíam.
Tinha ouvido histórias de moças que foram mandadas para lá por muito menos que acusar um médico respeitado de abuso. Olhei para os papéis, para a caneta que ela me estendia e vi a armadilha perfeita em que tinha caído. Posso ao menos ver minha filha antes? Pedi, a voz quase sumindo. Posso segurá-la uma vez, só uma vez antes de assinar? Sinto muito, ela respondeu, sem parecer sentir nada. Ela está em isolamento. Contato poderia causar infecções, complicações. É melhor assim, acredite. Menos doloroso para vocês duas. Com as mãos tremendo e o coração sangrando, assinei. Cada letra do meu nome naquele papel era como cortar um pedaço de mim mesma. Quando terminei, ela recolheu tudo rápido, como se temesse que eu mudasse de ideia. Fez a coisa certa, disse, já se levantando. Sua filha terá uma vida muito melhor do que você poderia dar. Quando ela saiu, me encolhi na cama, abraçando os joelhos, balançando para frente e para trás como uma criança assustada. Não tinha mais nada, nem dignidade, nem bebê, nem futuro. Tinha sido violada, silenciada e agora roubada. Tudo dentro das paredes brancas de um hospital, tudo com a bênção da sociedade, tudo em nome do melhor interesse da criança. Naquela mesma tarde, me disseram que receberia alta no dia seguinte. Aparentemente, estava curada, agora que não representava mais problemas. Passei a noite em claro, pensando no que faria, para onde iria. Nada fazia sentido. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Por que ninguém via o monstro atrás do jaleco branco? Por que ninguém percebia? Agora, quero ver quem é que vai ter coragem de deixar um like nessa história depois do que acabei de contar. Sei que tem coisa que é difícil até de ouvir, quanto mais de curtir. Mas se você está do meu lado nessa luta, mostra aí com um like. Estou contando vocês que estão comigo de verdade, porque o que vem por aí é ainda mais difícil de acreditar. Mas aconteceu. Cada palavra dessa história é verdade, por mais que eu quisesse que fosse só um pesadelo. Na manhã seguinte, me vesti com as mesmas roupas que tinha chegado, ainda manchadas de sangue do trabalho de parto, porque não tinham me dado nada limpo. A enfermeira Rosa me ajudou a levantar, me deu um chá e um pedaço de pão. Forças, menina, foi tudo que ela disse antes de sair correndo para atender outro chamado. Eu estava reunindo coragem para sair daquele lugar quando a curiosidade, ou talvez o instinto materno, me fez dar uma última tentativa. Saí mancando pelo corredor, procurando a ala dos recém-nascidos. Queria ver minha filha, nem que fosse de longe, através do vidro de uma incubadora. Queria saber como era seu rostinho, se tinha os meus olhos ou os do Joaquim. Queria guardar essa imagem para sempre. Encontrei a sala das incubadoras, mas me disseram que minha filha não estava lá. Já foi transferida para um tratamento especial, a enfermeira disse sem me olhar nos olhos. Eu ia insistir quando ouvi vozes no corredor. Me escondi atrás de uma porta e vi o Dr. Augusto, todo sorridente, acompanhando um casal elegante que nunca tinha visto antes. A mulher carregava um embrulho nos braços, um bebê recém-nascido enrolado numa manta rosa cara, dessas que só gente rica compra. Ela é perfeita, a mulher dizia, olhando com adoração para o bebê. Não sei como agradecer, doutor. E foi um prazer ajudar, Dr. Augusto respondeu, colocando a mão no ombro do homem. Vocês mereciam essa felicidade depois de tantas tentativas, e ela merecia uma família como a de vocês. Mesmo de longe, mesmo sem ver o rostinho do bebê, eu soube. Era ela, minha filha. Não estava em nenhuma incubadora, não precisava de tratamento especial. Estava saudável, rosada, perfeita nos braços daquela mulher rica que agora seria sua mãe. E o homem que tinha me violado, que tinha destruído minha vida, estava ali, sendo tratado como um santo por ter ajudado nessa adoção. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento.
Não foi só o coração partido de mãe, foi algo mais profundo, mais básico. Foi como se o último fio que me ligava à menina inocente que um dia fui tivesse sido cortado de vez. No lugar dela, nasceu uma mulher determinada, fria, calculista. Uma mulher com um único propósito: fazer justiça. Não importava quanto tempo levasse. Não importava o que precisasse fazer. Um dia, aquele homem pagaria pelo que tinha feito. E eu estaria lá para ver. Saí daquele hospital cambaleando, com a alma despedaçada, mas com uma coisa queimando dentro de mim que nunca tinha sentido antes. Não era mais dor, nem medo. Era uma determinação fria, calculada, um fogo que não se apaga com lágrima. Fui direto para o rio Tapajós, aquele rio imenso que sempre tinha sido testemunha da minha vida. Sentei na beirada, olhando a água correr, forte e constante, e fiz um juramento que mudaria tudo. Por tudo que é sagrado, falei baixinho para as águas: vou voltar. Vou me erguer das cinzas e vou voltar. E quando esse dia chegar, Dr. Augusto Mendonça, você vai me reconhecer quando for tarde demais. Dona Nazaré, boa alma que era, me acolheu de volta, sem fazer pergunta quando apareci sem barriga e sem bebê. Nos olhos dela havia uma compreensão triste. Ela sabia o que acontecia com meninas como eu. Fiquei lá mais algumas semanas, me recuperando, juntando força, planejando. Precisava sair de Santarém. Cada rua, cada esquina, cada pedaço daquela cidade agora me sufocava com lembranças que não podia suportar. Vou para Abaetetuba, contei para Dona Nazaré enquanto ajudava ela a torcer as roupas no quintal. Tenho uma prima distante lá, talvez ela me ajude a encontrar trabalho. Era mentira. Não tinha prima nenhuma, mas tinha ouvido falar que em Abaetetuba havia um hospital menor, onde podia aprender, observar, me preparar. Saí de Santarém numa manhã de dezembro de 1963, com uma trouxa pequena nas costas e as moedas que Dona Nazaré tinha me dado escondidas numa bolsinha costurada na barra da saia. Vai com Deus, menina, ela disse, me abraçando forte na beira do cais. Que ele te proteja mais do que protegeu até aqui. Abaetetuba era uma cidade menor, mais pacata. A viagem de barco durou quase 2 dias, navegando por rios e furos que cortam a Amazônia como veias num corpo imenso. Cheguei exausta, com fome, sem conhecer ninguém. Me sentei numa praça perto do porto, sem saber para onde ir, quando uma senhora de uns 50 anos parou na minha frente. Tá perdida, menina? Perguntou com sotaque forte paraense. Era Dona Jurema, enfermeira aposentada que tinha o costume de ajudar moças que chegavam sozinhas na cidade. Tantas vinham fugindo de alguma coisa: marido violento, pai abusivo, gravidez indesejada. Contei uma história pela metade, sem mencionar o hospital, o Dr. Augusto ou o bebê. Só disse que precisava de trabalho, de um lugar para ficar. Preciso de alguém para ajudar na casa, ela disse depois de me avaliar por 1 minuto. Nada de muito difícil. Lavar, passar, cozinhar um pouco. Pode ficar no quartinho dos fundos. O salário é pequeno, mas dá para viver. Foi assim que comecei minha nova vida. O quartinho dos fundos da casa de Dona Jurema virou meu lar pelos próximos 4 anos. Trabalhava duro durante o dia, cuidando da casa, enquanto ela ia para o posto de saúde, onde ainda dava alguns plantões. De noite, depois que terminava tudo, sentava na mesa da cozinha com os livros velhos de enfermagem que ela me deixava usar. Você tem jeito pra coisa, Dona Jurema comentou um dia, me vendo estudar até tarde. Mão firme, olho bom, aprende rápido. Ela não perguntava sobre meu passado, mas acho que desconfiava que havia algo mais na minha determinação quase obsessiva de aprender. Se quiser, pode me acompanhar no posto às vezes, ver como é o trabalho de verdade. Foi minha primeira porta de entrada. Comecei acompanhando Dona Jurema nas visitas domiciliares que ela fazia, ajudando a carregar a maleta, observando como ela tratava os doentes, como fazia curativos, aplicava injeções. Depois comecei a ir ao posto de saúde, onde me deixavam ajudar em coisas pequenas,
organizar os prontuários, esterilizar os instrumentos, preparar os pacientes para a consulta. Cada centavo que ganhava, guardava. Primeiro numa latinha debaixo da cama, depois, quando juntei mais, numa caderneta de poupança que abri no banco. Vivia com o mínimo, não comprava roupa, não ia em festa, não gastava com nada que não fosse essencial. Tinha um plano, e cada cruzeiro me aproximava um passo dele. No segundo ano em Abaetetuba, me inscrevi num curso por correspondência de técnica de enfermagem. Chegava uma apostila por mês, eu estudava sozinha, fazia os exercícios e mandava de volta pelo correio. Era difícil, muita coisa eu não entendia direito, mas Dona Jurema me ajudava quando podia. Estudava até de madrugada, os olhos ardendo de sono, mas não desistia. Cada página que virava era um degrau a mais na escada que estava construindo para voltar onde tudo começou. Foi também nessa época que comecei a mudar minha aparência. Deixei o cabelo crescer, depois passei a prendê-lo de um jeito diferente. Mudei meu jeito de falar, tentando perder o sotaque forte de ribeirinha, imitando o modo mais formal como as enfermeiras do posto conversavam. Até meu andar foi mudando. Não era mais a menina cabisbaixa de antes, agora andava de cabeça erguida, com um propósito. Depois de 4 anos em Abaetetuba, recebi uma carta que mudaria meus planos. Era um anúncio de um curso de especialização em enfermagem obstétrica em Belém, com duração de 2 anos. Era perfeito, exatamente o que precisava para meu plano. Mas era caro, muito mais do que tinha conseguido juntar. Mostrei para Dona Jurema, desanimada. Vai, ela disse, me surpreendendo. Tenho um dinheiro guardado que posso te emprestar. Me paga quando puder. Quando comecei a agradecer, ela ergueu a mão. Não faz isso por mim. Faz por todas as mulheres que vão precisar de você um dia. Seja qual for o motivo que te faz estudar com tanta garra, deve ser importante. Mudei para Belém em 1968, com 21 anos e uma determinação que não tinha diminuído nem um pouco. A capital era um mundo diferente, grande, barulhenta, cheia de gente. Aluguei um quarto numa pensão perto da escola de enfermagem, arranjei trabalho num hospital pequeno para pagar as despesas e comecei o curso. Os dias eram exaustivos, aulas de manhã, trabalho à tarde e início da noite, estudos até de madrugada. Mas cada nova técnica que aprendia, cada procedimento que dominava, me aproximava do objetivo. Foi em Belém também que conheci Carlos. Ele era motorista de ambulância no hospital onde eu trabalhava, um homem tranquilo, de poucas palavras, uns 15 anos mais velho que eu. Começamos a conversar nas pausas do trabalho, depois ele passou a me esperar para irmos juntos até o ponto de ônibus. Um dia, me convidou para tomar um café. Nunca tinha pensado em me envolver com ninguém. Desde o que aconteceu no hospital de Santarém, a ideia de intimidade com um homem me causava arrepios. Mas Carlos era diferente. Respeitoso, paciente, sem nunca forçar nada. Depois de alguns meses, nos tornamos próximos. Ele sabia que havia algo no meu passado que me machucava, mas nunca insistiu para que eu contasse. Quando estiver pronta, se quiser falar, estarei aqui. Era tudo o que dizia. No 3º ano em Belém, Carlos me pediu em casamento. Fiquei paralisada, sem saber o que dizer. Gostava dele, sim, talvez até o amasse à minha maneira. Mas casar não estava nos meus planos. Significaria criar raízes, quando tudo o que eu queria era voltar a Santarém com um único propósito. Preciso pensar, respondi. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto do quarto pequeno na pensão, pesando os prós e contras. Foi quando percebi que um casamento podia ser útil ao meu plano. Como mulher casada, com outro sobrenome, seria ainda mais difícil para o Dr. Augusto me reconhecer. Além disso, Carlos era um bom homem. Não merecia ser usado assim, mas a sede de justiça falava mais alto que qualquer outra consideração. Nos casamos numa cerimônia simples no cartório. Carlos queria uma festa, convidar a família, fazer direito. Convenci-o que era melhor guardar o dinheiro para comprarmos uma casa no futuro. Ele achava que eu era prática, econômica.
Não sabia que cada decisão que eu tomava tinha um único norte: voltar a Santarém e fazer justiça. A vida de casada não era ruim. Carlos era gentil, trabalhador, nunca levantava a voz. Aos poucos, fui aprendendo a aceitar o carinho dele, a não me encolher quando ele me tocava. Às vezes até conseguia esquecer por algumas horas o que tinha acontecido, o objetivo que me movia. Mas então sonhava com aquela sala de parto, com as mãos daquele homem, com o bebê que nunca pude segurar, e acordava suando frio, o coração batendo descompassado. 2 anos depois do casamento, um pouco antes de completar meu curso, Carlos começou a tossir sangue. No começo, disfarçava, dizia que não era nada. Mas logo ficou claro que era grave. Tuberculose, diagnosticaram. Naquela época, ainda era doença que matava, mesmo com tratamento. Ele definhou rápido, a pele grudando nos ossos, os olhos afundando, a tosse cada vez pior. Me perdoa, ele sussurrou uma noite, segurando minha mão com a pouca força que ainda tinha. Eu sabia. Sabia que estava doente antes de te conhecer, mas queria tanto um pouco de felicidade antes de ir. Não pude ficar com raiva. Tinha meus próprios segredos, meus próprios motivos egoístas para aquele casamento. Cuidei dele até o fim, que veio 3 meses depois. Enterrei Carlos num cemitério pequeno nos arredores de Belém, com a presença de alguns colegas do hospital e 2 primos distantes que eram sua única família. Chorei sim, mas não sei dizer se era por ele ou se finalmente estava chorando por tudo. Pela menina que fui, pela dignidade roubada, pela filha perdida, pelos anos gastos numa vingança que nem sabia se um dia conseguiria executar. Terminei o curso como Celina Peixoto Lima. O sobrenome do Carlos agora era meu, mais uma camada de disfarce. Tinha 26 anos, era viúva, enfermeira obstétrica formada, com experiência em 2 hospitais diferentes. Era hora de voltar. 15 anos depois de sair de Santarém como uma menina quebrada, voltaria como uma mulher determinada, armada com conhecimento, experiência e um plano. A cidade tinha mudado quando retornei em 1978. Estava maior, mais movimentada. O porto agora recebia navios maiores, havia mais carros nas ruas, mais comércio. O hospital municipal onde tudo aconteceu também tinha crescido. Agora era o Hospital Regional de Santarém, com vários andares, dezenas de médicos, referência para toda a região. E ele ainda estava lá. Dr. Augusto Mendonça, agora diretor e cirurgião-chefe, ainda mais poderoso, ainda mais intocável. Aluguei um quarto numa pensão do outro lado da cidade, longe do bairro onde cresci, onde alguém pudesse me reconhecer. Mudei meu visual mais uma vez. Agora usava óculos que não precisava, tinha o cabelo mais curto, me vestia com roupas formais que nunca teria usado antes. Quando me olhava no espelho, mal reconhecia a menina que tinha sido. Estava pronta. Me candidatei a uma vaga de enfermeira no hospital. A entrevista foi com a chefe de enfermagem, uma mulher severa chamada Dr. Helena, que examinou meu currículo com atenção. Experiência boa, ela comentou. Mas por que voltar para Santarém depois de anos na capital? Lá as oportunidades são melhores. Meu marido faleceu, respondi com a história que tinha ensaiado. Precisava de um recomeço, e sempre ouvi falar bem do hospital daqui, especialmente do trabalho do Dr. Augusto Mendonça. O nome dele saiu da minha boca como veneno, mas mantive o rosto sereno, admirado até. Fui contratada para o turno da noite na ala obstétrica, exatamente onde precisava estar. Nas primeiras semanas, mantive a cabeça baixa, fazia meu trabalho com eficiência, observava tudo, não chamava atenção. Dr. Augusto raramente aparecia no turno noturno, mas quando vinha, eu me certificava de estar ocupada em outra sala, ou de usar máscara cirúrgica que cobria parte do rosto. Ainda não era hora de nos encontrarmos. Comecei a fazer amizade com as outras enfermeiras, especialmente as mais antigas. Trazia café para elas na hora da pausa, ouvia suas histórias, suas reclamações. Aos poucos, fui ganhando confiança, me tornando parte daquele lugar.
e comecei a ouvir histórias, sussurradas nos cantos, interrompidas quando alguém se aproximava. Histórias sobre pacientes que acordavam confusas depois de procedimentos com o Dr. Augusto. Sobre como ele preferia atender sozinho certas pacientes, principalmente as jovens e vulneráveis. Ele é esquisito, confidenciou Marta, uma enfermeira de meia-idade que trabalhava lá há décadas. Mas ninguém fala nada. Ele trouxe muito progresso, muitos recursos para cá. E tem proteção lá de cima. Ela apontou para o céu, querendo dizer dos políticos, dos poderosos que o apoiavam. Precisava de provas. Palavra contra palavra não bastaria. Já tinha aprendido isso da pior forma. Comecei a montar um diário meticuloso, anotando tudo. Datas, horários, pacientes que passavam pelo consultório dele e saíam estranhas, comentários suspeitos que ouvia. Mas isso não era suficiente. Precisava de algo concreto, irrefutável. Foi Marcos, técnico de manutenção do hospital com quem fiz amizade, que me deu a ideia sem saber. Ele tinha o hábito de consertar rádios e gravadores nas horas vagas. Olha o que recuperei do lixo, ele mostrou um dia, orgulhoso. Era um gravador de fita cassete pequeno, desses que jornalista usava. Só tava com um problema no motor. Agora tá funcionando perfeito. Quer comprar? Vendo barato. Comprei na hora. E depois comprei mais 2 de modelos diferentes que ele tinha consertado. Pequenos, fáceis de esconder, perfeitos para o que precisava. Comecei a escondê-los em locais estratégicos. Primeiro no consultório onde Dr. Augusto fazia exames, depois na sala de recuperação pós-parto e, finalmente, consegui colocar um na sala privativa que ele usava para casos especiais. As gravações começaram a acumular. A maioria era só rotina normal de hospital, nada comprometedor. Mas então, peguei algo. Uma paciente jovem, sedada para um procedimento simples e a voz dele mudando quando estavam sozinhos. As mesmas palavras que tinha usado comigo tantos anos antes. Você é especial. Ninguém vai acreditar em você. Nosso segredo. E sons que não deixavam dúvida do que estava acontecendo. Minha mão tremia quando ouvi aquela fita pela primeira vez. Era como reviver tudo de novo. Mas agora tinha prova. Ele não tinha mudado nem um pouco em todos esses anos. O que tinha feito comigo, tinha feito com outras, estava fazendo ainda. Mas precisava de mais. Uma gravação podia ser questionada, desacreditada. Precisava montar um caso tão sólido que ninguém pudesse ignorar. Consegui aliadas sem que elas soubessem que estavam me ajudando. Neide, a faxineira que trabalhava na ala dos médicos, começou a me contar sobre as roupas manchadas de sangue que encontrava escondidas no armário pessoal do Dr. Augusto, sangue que não era de cirurgias, pois ele escondia essas roupas ao invés de mandá-las para a lavanderia do hospital, como era o procedimento normal. Dona Teresa, parteira antiga da região que agora trabalhava como voluntária no hospital, me mostrou uma lista que mantinha em segredo. Pacientes jovens que tinham complicações inexplicáveis depois de serem atendidas por ele, algumas que até morreram em circunstâncias suspeitas. A mais surpreendente das aliadas veio quando menos esperava. Estava organizando uns prontuários quando uma mulher elegante entrou na sala. Era Mariana, esposa do Dr. Augusto. Tinha a vi de longe algumas vezes, mas nunca tínhamos conversado. Ela parecia nervosa, olhando para os lados como se temesse ser vista. Você é a enfermeira nova, não é? A que veio de Belém? Ela perguntou em voz baixa. Confirmei com a cabeça intrigada. Preciso falar com você. Não aqui. É pessoal. Combinamos de nos encontrar numa lanchonete longe do hospital no dia seguinte. Quando nos encontramos, ela estava ainda mais nervosa. Pediu um café que não tocou. Ficou girando a xícara entre os dedos. Não sei por que estou fazendo isso, começou, a voz quase um sussurro. Talvez porque você é de fora, não conhece ninguém aqui. Talvez porque não aguento mais fingir que não sei. E então ela contou.
Como suspeitava há anos que o marido tinha casos, mas recentemente começou a suspeitar de algo pior. Como encontrou fotos escondidas no escritório dele em casa, fotos de pacientes sedadas em posições comprometedoras. Como ouviu conversas telefônicas suspeitas, arranjando para certas pacientes serem atendidas quando o hospital estivesse mais vazio. Como uma vez, uma moça muito jovem apareceu na porta da casa deles, histérica, gritando acusações, e o marido a internou à força numa clínica psiquiátrica em outra cidade. Não posso fazer nada, ela concluiu, lágrimas nos olhos. Ele controla tudo, o dinheiro, a casa, tem amigos influentes em todo lugar. Se eu falar alguma coisa, ninguém vai acreditar. Vão dizer que é coisa de esposa ciumenta, de mulher histérica. As mesmas palavras, a mesma impotência que eu tinha sentido. Por que está me contando isso? Perguntei, tentando manter a voz neutra, embora por dentro estivesse exultante com aquela aliada inesperada. Porque ouvi as enfermeiras comentando que você faz perguntas, que observa, que parece se importar. Ela secou as lágrimas com um guardanapo. E porque não posso mais ser cúmplice calando. Alguém precisa fazer alguma coisa. Ela não fazia ideia de quem eu realmente era, do que tinha sofrido nas mãos do marido dela. E não contei. Mas aceitei quando ela se ofereceu para me mostrar onde ele guardava os documentos comprometedores, as fotos, os registros alterados de pacientes. Aceitei quando ela me deu uma cópia da chave do escritório dele no hospital, para que eu pudesse investigar quando ele não estivesse lá. Ao longo de meses, juntei evidências meticulosamente. Gravações, documentos, fotos, testemunhos escritos de pacientes que consegui contatar e convencer a confiar em mim. Montei um dossiê tão completo, tão detalhado, que seria impossível ignorar. E então fiquei sabendo que o Conselho Estadual de Medicina faria uma visita a Santarém para inspecionar o hospital. Uma rotina que acontecia a cada 5 anos. Era a oportunidade perfeita. Preparei cópias do dossiê para cada membro do conselho. Planejei tudo nos mínimos detalhes. As fitas com as gravações mais incriminadoras estariam prontas para tocar no sistema de som do hospital durante a visita oficial. As fotos e documentos seriam entregues simultaneamente a cada conselheiro para que ninguém pudesse perder as evidências. E Dr. Augusto estaria lá, sem chance de escapar, obrigado a enfrentar publicamente o que tinha feito. Na véspera do grande dia, não consegui dormir. 15 anos de preparação, de planejamento, de espera. 15 anos vivendo apenas pela vingança, pelo momento em que finalmente ele saberia quem eu era, quem ele tinha destruído tantos anos atrás. Passei a noite inteira revendo o plano, verificando se não tinha esquecido nada, se cada peça estava no lugar. O dia amanheceu chuvoso, um temporal amazônico desses que lava a cidade inteira. Parecia apropriado. Uma tempestade estava prestes a atingir aquele hospital, a lavar anos de sujeira acumulada. Me vesti com cuidado, escolhi um uniforme impecável, cabelo preso firmemente, maquiagem leve. Queria estar perfeita quando ele finalmente me reconhecesse. O conselho chegou pontualmente às 9 horas da manhã. 6 médicos de Belém, todos homens, todos sérios em seus ternos escuros. Dr. Augusto os recebeu na entrada, todos sorrisos, confiante como sempre. Eu observava de longe, esperando o momento certo. A comitiva começou o tour pelo hospital, passando por cada ala, cada departamento. Enfermeiras corriam de um lado para outro, tudo limpo e organizado para a inspeção. A farsa perfeita. Quando chegaram à ala obstétrica, onde eu trabalhava, meu coração acelerou. Era a hora. Entreguei discretamente um envelope para cada conselheiro. Informações importantes sobre a maternidade, disse em voz baixa. Eles guardaram sem abrir, pensando que era algum relatório oficial. Dr. Augusto me lançou um olhar entediado, sem me reconhecer. Ainda não. A visita continuou até o auditório, onde haveria uma apresentação formal dos resultados do hospital. Todos os funcionários estavam reunidos, médicos, enfermeiras, técnicos.
Eu tinha me certificado de que Marcos, o técnico de manutenção, tinha preparado o sistema de som conforme combinamos. Quando o Dr. Augusto subiu ao palco e começou seu discurso autocongratulatório, dei o sinal. As gravações começaram a tocar pelos alto-falantes. Primeiro, houve confusão. Todos olhando em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Então, as vozes ficaram claras. A voz dele, inconfundível, dizendo coisas terríveis a pacientes sedadas, descrevendo o que estava fazendo com elas enquanto estavam inconscientes. O auditório caiu num silêncio sepulcral. "O que é isso?" Dr. Augusto gritou, tentando manter o controle. "Desliguem isso imediatamente. É algum tipo de sabotagem." Foi quando me levantei. Caminhei lentamente até o palco, subindo os degraus um por um, sem pressa. Quando cheguei perto dele, tirei os óculos que usava como disfarce e olhei diretamente nos olhos dele. "Lembra de mim, doutor?" perguntei, em voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Celina Novaes. A menina de 16 anos que o senhor violou durante o parto há 15 anos atrás. A que o senhor disse que ninguém acreditaria." O reconhecimento lampejou no rosto dele. Primeiro confusão, depois choque, depois um medo primitivo. Ele sabia exatamente quem eu era, sabia o que tinha feito. "Abram os envelopes", falei para os conselheiros. "Tudo está lá, todas as provas, todas as vítimas, todos esses anos." O caos que se seguiu foi indescritível. Médicos folheando documentos horrorizado, enfermeiras chorando, algumas confirmando que sempre suspeitaram. Dr. Augusto tentou fugir, mas 2 seguranças do hospital, que já tinham sido instruídos, o impediram. A polícia foi chamada. Em questão de horas, o hospital inteiro estava cercado por viaturas, jornalistas, uma multidão que crescia a cada minuto. Dr. Augusto foi preso naquela mesma tarde. As acusações eram tantas que o delegado precisou de várias folhas para listar todas: abuso sexual, estupro, fraude, falsificação de documentos médicos, tráfico de crianças para adoção ilegal. A lista parecia não ter fim. Quando o colocaram na viatura, algemado, nossos olhos se encontraram uma última vez. Não havia mais arrogância naquele olhar. Só o medo nu de quem finalmente enfrenta as consequências dos próprios atos. O escândalo tomou proporções nacionais. Jornais de todo o país noticiaram o caso do médico monstro de Santarém. Outras vítimas começaram a aparecer, dezenas delas, ao longo de décadas. Mulheres que tinham sido silenciadas, desacreditadas, algumas que nem sabiam o que tinha acontecido com elas enquanto estavam sedadas, mas sempre sentiram que algo estava errado. 2 semanas depois da prisão, veio a notícia. Dr. Augusto tinha tentado se matar na cela. Não conseguiu completar o ato. Os guardas o encontraram a tempo. Mas na luta para impedi-lo, ele caiu e bateu a cabeça e a coluna num ângulo terrível. O resultado foi uma lesão medular grave. Paralisia total do pescoço para baixo. Estava vivo, consciente, a mente intacta, mas preso num corpo que não respondia mais. Exatamente como tantas pacientes tinham se sentido sob efeito das drogas que ele administrava. O hospital foi temporariamente fechado para a investigação. Quando reabriu, meses depois, tinha nova direção, novos protocolos, e eu, ironicamente, fui convidada a assumir a chefia de enfermagem da ala obstétrica. O lugar onde tinha sofrido o pior momento da minha vida agora era onde eu podia garantir que nenhuma outra mulher passaria pelo mesmo. Olhando para trás, você acha que fui longe demais? Que deveria ter apenas denunciado e não planejado por anos destruir a vida desse homem como ele destruiu a minha? Me conta nos comentários o que você teria feito no meu lugar, com 16 anos, sua honra e seu bebê arrancados de você numa cidade onde ninguém acreditava na sua palavra contra a de um doutor. Não julgo quem pensa diferente. Mas depois de tudo que passei, a justiça precisava ser não só feita, mas vista sendo feita. Por todas nós.
A primeira vez que fui designada para cuidar dele no hospital penitenciário onde estava internado, senti um misto de emoções que nem sei explicar. A enfermeira anterior tinha se recusado a continuar, depois de descobrir o que ele tinha feito. Como eu era a única com experiência suficiente em casos de paralisia, fui escolhida. Quando entrei naquele quarto e vi o corpo inerte na cama, os olhos que ainda podiam se mover me encarando com horror ao me reconhecer, senti um gosto amargo de vitória. Bom dia, Dr. Augusto. Falei calmamente, colocando as luvas. Sou eu que vou cuidar do senhor a partir de agora. Não se preocupe, sou extremamente profissional. Vou garantir que continue vivo por muito, muito tempo ainda. E enquanto ajustava o tubo do respirador, me inclinei perto do ouvido dele e sussurrei. Lembra de mim, doutor? Aquela menina de 16 anos que o senhor violou durante o parto? Agora sua vida depende das minhas mãos. Com a queda do doutor Augusto, tive que lidar com uma questão que tinha adiado por 15 anos. Minha filha. Durante todo o tempo de preparação da minha vingança, tentava não pensar muito nela, porque doía demais. Mas agora que a justiça estava feita, aquele vazio voltou com força total. Onde estaria minha menina? Como seria? Teria sido feliz com a família que a levou naquele dia? Comecei a busca pelos registros de adoção. Não foi fácil. Nos anos 60, principalmente no interior do Pará, as adoções muitas vezes eram feitas de forma irregular, com documentos falsificados ou inexistentes. Além disso, havia o envolvimento do Dr. Augusto, que certamente tinha se certificado de ocultar qualquer rastro. Visitei cartórios, vasculhei arquivos empoeirados do hospital, conversei com assistentes sociais antigas. A primeira pista veio de uma enfermeira aposentada que tinha trabalhado no hospital na época. Lembro desse caso, ela disse quando mostrei a data aproximada do nascimento e os poucos detalhes que tinha. A menina foi para um casal de São Paulo. Ele era engenheiro, veio trabalhar na construção da hidrelétrica. A esposa não podia ter filhos. O doutor arranjou tudo. Não era muito, mas era um começo. Contratei um investigador particular em São Paulo, coisa que nunca imaginei que faria na vida. Gastei uma boa parte das economias que tinha juntado ao longo dos anos. Procuro uma menina nascida em outubro de 1963, em Santarém, adotada por um casal de São Paulo. O pai era engenheiro, trabalhava com hidrelétricas. Era pouco, mas para minha surpresa, 6 meses depois ele voltou com uma resposta. Marina Almeida Costa, 23 anos, estudante de medicina na USP. Filha de Roberto e Elisa Costa. Ele era realmente engenheiro. Trabalhou na hidrelétrica de Tucuruí nos anos 60. Depois voltou para São Paulo. Infelizmente, faleceu há 2 anos num acidente de carro. A mãe adotiva ainda está viva. A moça não sabe que é adotada, pelo que pude apurar. Fiquei dias olhando para a foto que o investigador tinha conseguido. Uma jovem bonita, de cabelos castanhos e olhos claros como os meus, sorrindo na frente da faculdade de medicina. Minha filha, meu sangue, uma médica. A ironia não me escapou. Ela tinha escolhido justamente a profissão do homem que tinha destruído nossas vidas. Mas, de alguma forma, isso parecia certo. Como um ciclo que precisava se fechar, uma reparação do universo. Viajar para São Paulo foi a decisão mais difícil da minha vida. O que diria? Como me apresentaria? Ela nem sabia que era adotada. Poderia aparecer do nada e jogar essa bomba? Que direito eu tinha de bagunçar a vida dela depois de tantos anos? Mas também, que direito tinham de tirado ela de mim? Passei noites em claro pensando, até que uma voz dentro de mim, talvez da minha avó Iracema, talvez da menina que fui um dia, disse que eu precisava tentar, pelo menos ver de perto, mesmo que nunca falasse com ela. São Paulo me assustou. A cidade gigante, barulhenta, cheia de gente correndo, era um mundo completamente diferente do meu Pará. Fiquei num hotelzinho barato perto da USP e passei a primeira semana só observando de longe. Vi minha filha algumas vezes, saindo da faculdade,
almoçando com amigos num restaurante universitário, estudando na biblioteca. Sempre de longe, como um fantasma à espreita, com medo de me aproximar, de ser rejeitada, de causar dor. Foi numa quinta-feira chuvosa que tomei coragem. Ela estava sozinha na lanchonete da faculdade, cercada de livros abertos. Respirei fundo e me aproximei. Posso sentar aqui? Todas as outras mesas estão ocupadas, perguntei, a voz trêmula apesar dos ensaios mentais. Ela ergueu os olhos, meus olhos, percebi com um aperto no peito, e sorriu educadamente. Claro, fique à vontade. Nos minutos seguintes, travei uma batalha interna. Parte de mim queria levantar e sair correndo. Outra parte queria agarrá-la num abraço e nunca mais soltar. Acabei perguntando sobre os livros de medicina, fingindo interesse casual. Ela respondeu animada, falando sobre o curso, sobre a especialidade que queria seguir. A voz dela era linda, musical, educada, tão diferente da minha fala carregada de sotaque ribeirinho que tentei disfarçar durante todos esses anos. A senhora também é médica? Ela perguntou, notando meu interesse nos livros. Não, sou enfermeira. Trabalho em Santarém, no Pará. Vi os olhos dela se arregalarem um pouco com a coincidência. Santarém? Meu pai trabalhou lá nos anos 60, numa hidrelétrica. Eu nasci lá, sabia? Quer dizer, não nasci exatamente lá, mas meus pais me adotaram lá quando eu era bebê. Ela parou de repente, parecendo constrangida. Nossa, não sei por que estou contando isso. Nem era para eu saber, na verdade. Só descobri por acaso, encontrando uns documentos depois que meu pai morreu. A vida às vezes nos presenteia com aberturas que nem sonhávamos. Ali estava ela, já sabendo que era adotada, já mencionando Santarém. Era como se o destino estivesse abrindo a porta que eu tanto temia bater. Que coincidência incrível, consegui dizer, a garganta apertada de emoção. Eu também tenho uma história com a adoção. Dei uma filha para a adoção em Santarém há muitos anos atrás. O silêncio que seguiu parecia conter todo o peso do mundo. Vi nos olhos dela o momento exato em que entendeu. A compreensão, a dúvida, o choque, tudo misturado. A senhora está dizendo que... Não tenho certeza, interrompi, mentindo para dar a ela uma saída caso quisesse. Seria uma coincidência grande demais. Mas, que idade você tem? Quando foi adotada exatamente? As horas seguintes foram um turbilhão. Comparamos datas, detalhes, coincidências que não podiam ser apenas coincidências. Ela chorou, eu chorei. Pessoas na lanchonete olhavam, curiosas, sem entender o drama que se desenrolava ali entre duas mulheres que pareciam estranhas, uma para a outra. No fim, não havia mais dúvidas. Era ela, minha filha, o bebê que tinham arrancado dos meus braços sem que eu pudesse sequer ver seu rosto. Marina, que nome lindo tinham dado a ela, quis saber tudo. Por que eu a tinha dado? Quem era o pai? Como tinha sido? Contei uma versão suavizada da verdade. Que era muito jovem, abandonada pela família quando engravidei, sem condições de criar uma criança. Que o pai tinha sido um rapaz que foi embora para estudar na capital. Que a adoção não tinha sido totalmente voluntária, mas que eu sempre quis que ela tivesse uma vida melhor do que eu poderia oferecer. Não contei sobre o Dr. Augusto. Não contei sobre o abuso, sobre a violação, sobre como ela tinha sido literalmente arrancada de mim. Também não contei sobre a vingança, sobre os anos que passei planejando a queda dele. Ela não precisava saber que o homem que eu tinha destruído era o mesmo que tinha arranjado a adoção que trouxe alegria para os pais que a criaram com tanto amor. Algumas verdades são pesadas demais para carregar. Você teve uma boa vida? Perguntei, segurando suas mãos sobre a mesa. Era a única coisa que realmente importava para mim. Eles foram bons pais, os melhores do mundo, ela respondeu com um sorriso cheio de lágrimas. Não poderia ter pedido família melhor. Papai era incrível, paciente, carinhoso, me ensinou tudo. Mamãe também, sempre me apoiou em tudo,
Nunca senti falta de nada. Aquelas palavras foram o melhor presente que poderia receber. A dor de todos aqueles anos sem ela, a ferida aberta da separação, começou a cicatrizar naquele momento. Minha filha tinha sido amada, cuidada, feliz. No meio de toda a tragédia, pelo menos isso tinha dado certo, nos encontramos mais vezes durante aquela semana. Ela me apresentou a mãe adotiva, um encontro tenso no começo, mas que terminou com nós duas chorando abraçadas. Elisa, a mãe, sabia vagamente das circunstâncias da adoção, mas o marido tinha poupado detalhes. Roberto sempre disse que deveríamos agradecer todos os dias pela mãe biológica de Marina, por ter nos dado o maior presente das nossas vidas, ela disse, apertando minha mão. E ele estava certo. Obrigada, Celina. Antes de voltar para Santarém, Marina me contou sobre seus planos. Estou me especializando em medicina legal, com foco em violência sexual, ela disse. Quero trabalhar com vítimas de abuso, principalmente mulheres e crianças. Sinto que é minha vocação, sabe? Como se eu tivesse nascido para isso. O destino tem dessas ironias. Sem saber, minha filha estava seguindo um caminho de justiça que, de certa forma, eu tinha começado. A luta que era minha agora continuaria através dela, mas de uma forma construtiva, curativa, não movida pelo desejo de vingança que tinha consumido tantos anos da minha vida. Voltei para Santarém com o coração mais leve do que tinha estado em décadas. O hospital estava mudando sob nova direção, implementando protocolos mais rígidos, mais transparência. Fui promovida a enfermeira-chefe da ala obstétrica, um reconhecimento pelo papel que tive em expor os abusos e proteger as pacientes. A vida estava encontrando um novo ritmo, um novo propósito. Foi nessa época que recebi a notícia. Dr. Augusto voltaria para Santarém. Depois de 5 anos num hospital penitenciário em Belém, ele seria transferido para cumprir o resto da pena em prisão domiciliar, devido ao seu estado de saúde que se deteriorava. A paralisia completa, mais algumas doenças que tinha desenvolvido na prisão, exigiam cuidados constantes que o sistema penitenciário não podia fornecer. Precisamos de alguém com experiência para supervisionar os cuidados domiciliares dele, disse o novo diretor do hospital. Alguém que conheça bem casos de paralisia total e as complicações associadas. Olhou diretamente para mim. Sei que é pedir muito, considerando o histórico, mas você é a mais qualificada da equipe. Poderia ter recusado. Ninguém me culparia depois de tudo que tinha acontecido. Mas algo dentro de mim, talvez a mesma determinação que me moveu por tantos anos, talvez uma curiosidade mórbida, ou talvez a necessidade de fechar de vez aquele capítulo, me fez aceitar. A primeira vez que entrei na casa onde ele cumpria prisão domiciliar, senti um frio na espinha. Era uma casa simples, adaptada para alguém com necessidades especiais. Um enfermeiro contratado pelo Estado ficava lá o tempo todo, mas eu iria 3 vezes por semana fazer avaliações mais complexas, ajustar medicações, verificar os equipamentos. Ele estava lá, deitado numa cama hospitalar no meio da sala, cercado de aparelhos. O corpo imóvel, preso numa armadilha de carne que não respondia. Apenas os olhos se moviam, e quando me viu entrando no quarto, eles se arregalaram em reconhecimento e pavor. Ele sabia quem eu era. Sabia o que tinha feito. E sabia que agora, de certa forma, sua vida estava nas minhas mãos. Bom dia, Dr. Augusto, disse, mantendo a voz profissional. Sou a enfermeira Celina e fui designada para supervisionar seus cuidados médicos. O enfermeiro que estava de plantão se retirou para que eu pudesse fazer a avaliação. Quando ficamos sozinhos, me aproximei da cama. Lembra de mim, doutor? Aquela menina de 16 anos que o senhor violou durante o parto? Agora sua vida depende das minhas mãos. Nos anos que se seguiram, cuidei dele com profissionalismo impecável. Nunca ultrapassei a linha, nunca negligenciei, nunca causei dor intencional. Não era esse tipo de vingança que eu queria. A verdadeira punição era ver o terror nos olhos dele cada vez que eu entrava no quarto
Era o poder de ele saber que eu poderia fazer algo, mas escolhia não fazer. Era a tortura psicológica de estar completamente à mercê de alguém que tinha todas as razões do mundo para odiá-lo. Durante esses cuidados, às vezes sussurrava no ouvido dele, enquanto ajustava o respirador ou verificava os sinais vitais. Sabe, encontrei minha filha. Ela está bem. É médica agora. Especialista em ajudar vítimas de abuso como o que o senhor cometeu. Ou então: está vendo como a vida dá voltas, doutor? O senhor que tinha tanto poder agora não consegue nem coçar o próprio nariz. Enquanto isso, no hospital, comecei a implementar mudanças. Treinei jovens enfermeiras para reconhecerem sinais de abuso médico, para ficarem atentas a comportamentos suspeitos. Criamos um código silencioso entre a equipe feminina. Uma palavra aparentemente inocente que, quando dita, significava: fique no quarto durante o exame, não deixe a paciente sozinha com esse médico. Sem acusações diretas, sem confrontos, apenas proteção silenciosa e vigilante. Marina vinha me visitar regularmente. Nossa relação cresceu aos poucos. Ela nunca me chamou de mãe, o que era compreensível. Mas desenvolvemos uma amizade profunda, um laço que transcendia os rótulos convencionais. Ela chegou a fazer um estágio no nosso hospital, implementando protocolos de atendimento a vítimas de violência sexual que se tornaram referência para toda a região amazônica. Numa dessas visitas, ela trouxe uma novidade. Estava grávida. Vou ser avó? Perguntei, sem conseguir conter as lágrimas. Ela sorriu, colocando a mão na barriga ainda lisa. Sim, vai. E dessa vez, você vai poder ver o bebê crescer, estar presente desde o começo. No dia em que minha neta nasceu, no mesmo hospital onde sua mãe tinha vindo ao mundo em circunstâncias tão diferentes, senti que um ciclo se fechava. 3 gerações de mulheres agora ligadas, não pela dor e pela separação, mas pela vida, pelo amor, pela continuidade. Segurei aquele corpinho pequeno nos braços e prometi silenciosamente que ela cresceria num mundo um pouco melhor, um pouco mais seguro para meninas e mulheres. Dr. Augusto morreu num dia de chuva forte, daquelas trovoadas amazônicas que parecem querer lavar o mundo inteiro. Pneumonia, disseram. O corpo já fragilizado não aguentou. Fui chamada às pressas, mas quando cheguei, já tinha partido. Olhei para aquele corpo imóvel na cama, agora abandonado, até pela última centelha de vida que o habitava, e não senti nada. Nem alegria, nem tristeza, nem alívio. Apenas uma sensação de encerramento, de um capítulo que finalmente chegava ao fim. No funeral, compareci por obrigação profissional. Havia poucas pessoas, um sobrinho distante, alguns ex-colegas do hospital que talvez nem soubessem de tudo, um padre que recitava orações mecânicas. Fiquei no fundo, observando. A esposa dele não estava lá. Tinha se divorciado anos antes, após o escândalo, e mudado para outro estado. As vítimas, naturalmente, também não. A chuva continuava caindo, como se a natureza tivesse compreendido que nem lágrimas humanas seriam derramadas por aquele homem. Hoje, sentada na varanda da minha casa em Santarém, olhando o encontro das águas do Tapajós com o Amazonas, penso em como a vida dá voltas. Tenho 77 anos agora. Minha neta já está na faculdade, seguindo os passos da mãe na medicina. Marina continua seu trabalho com vítimas de abuso, salvando vidas, reconstruindo almas despedaçadas. E eu, que passei tantos anos consumida pelo desejo de vingança, encontrei, enfim, a paz. No hospital, agora sou uma espécie de lenda viva. As enfermeiras mais jovens me tratam com uma mistura de respeito e curiosidade. Dona Celina é a que derrubou um monstro, cochicham entre si. Não me importo. O que fiz, fiz porque precisava ser feito. Não me arrependo de nenhum passo do caminho, nem mesmo dos anos que gastei planejando a vingança. Talvez tenha sido o único jeito, no mundo em que vivíamos, de fazer justiça acontecer. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se nada daquilo tivesse acontecido.
Se tivesse criado minha filha, se tivesse seguido um caminho comum, sem aquela ruptura brutal que mudou tudo. Seria uma parteira como minha mãe? Teria ficado em Santarém? Teria sido feliz? Impossível saber. A vida que tive foi a que construí das ruínas que me deixaram, e há uma certa beleza áspera nisso, um orgulho silencioso por ter sobrevivido, por ter transformado a dor em propósito. Quando as jovens enfermeiras vêm me pedir conselho, sempre digo a mesma coisa: protejam umas às outras. Acreditem nas mulheres quando elas contam suas histórias. Nunca deixem o poder de um jaleco branco calar a verdade. É um legado simples, mas poderoso. O mundo mudou muito desde os anos 60, mas algumas batalhas continuam as mesmas, em novas roupagens, novos contextos. A luta por dignidade, por autonomia sobre o próprio corpo, por justiça, nunca termina. Eu sou Celina Novaes Peixoto, e essa foi a história da minha vida. Um relato de dor que se transformou em propósito. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que enfrentaram o impossível e saíram mais fortes, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil. Porque a sabedoria não vem dos livros não, minha filha. Vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muito ainda para contar. Tem gente que pensa que a justiça é cega, mas eu aprendi que ela só é lenta. Como um rio que parece calmo na superfície, mas por baixo vai cavando seu caminho até chegar onde precisa. E quando chega, não tem barragem que segure. Se você gostou dessa história, não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando na tela agora. É só clicar no quadrado do vídeo para conhecer outras histórias de vovós brasileiras que, como eu, enfrentaram o impossível e viveram para contar.